tema da minha palavra hoje é: não transforme o seu altar em torre. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Quero ler com você Gênesis capítulo 11. Vamos ler até o versículo 9. O texto diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Verso 8. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Eu quero falar hoje dos caminhos opostos entre os babilônios, os construtores da Torre de Babel, e Abraão. Nós não fomos chamados para construir torres, nós fomos chamados para construir altares. Amém? Você foi chamado para construir altar. E quando eu falo de construir altar, evidentemente que esse altar não é fisicamente, você não vai mais construir altares fisicamente, e nem esse lugar onde eu estou trata-se de um altar. Isso aqui é só uma plataforma, ok? Porém, nós somos chamados para construir altares e não torres. Eu tenho tido uma certa preocupação nos dias de hoje. Eu não sou uma pessoa alarmista, nem gosto de ser, porque eu gosto de ser sempre, eu gosto sempre de ver as coisas positivas em cada igreja, em cada ministério. Mas existe uma preocupação hoje que nós temos que ter como igreja, que eu tenho visto acontecer e que pode não ser muito bom. Percebo que alguns ministérios, eles estão, ao invés de realmente trazerem a palavra de Deus, ao invés de buscarem a unção do Espírito, ao invés de realmente caminharem pela fé, eles estão produzindo um culto cheio de entretenimentos, e isso pode ser um pouco perigoso, ok? Nós temos que ter um pouco de preocupação com isso. O problema é quando nós não entendemos que estamos transformando o nosso altar em torre. Isso é um problema, porque quando você vai numa igreja que tem uma estrutura, que ali tem uma roda gigante, qual a motivação daquilo? Um lago para as pessoas pescarem. A igreja é isso. Eu sei que é difícil julgar a motivação de um pastor que faz isso. É muito fácil chegar aqui e falar: é errado a roda gigante, é errado o lago para os irmãos pescarem, é errado isso, tal, aquilo, é errado esse entretenimento e aquele outro. É muito fácil chegar e falar isso aqui. Porque não tem como eu saber qual foi a motivação de um pastor que fez isso. Talvez a motivação dele foi atrair pessoas que são do mundo para a igreja. Talvez seja isso, se for, amém. Só que a igreja não é entretenimento. Amém, meus irmãos? A igreja não é isso. E me preocupa porque até mesmo atrações gospel está se transformando também em entretenimento. E as pessoas começam a ir naquele lugar onde tem determinada atração gospel, uma celebridade gospel naquele lugar. Porque hoje sabemos que tem muita celebridade gospel também, pessoas conhecidas, né? Mas nós transformamos o nosso altar em torre quando nós tentamos tocar o céu de forma natural. Então preste atenção.
Não tem como você tocar o céu de forma natural. O céu só se toca pela fé, é de forma espiritual. Por isso uma igreja tem que ter unção. Mas pode ser que tem pessoas que começam certo fazendo altares, mas depois eles passam a fazer torres. A Bíblia fala que Saul, uma das primeiras coisas que Saul fez quando ele tornou-se rei, foi um altar. Mas nós sabemos como terminou a vida de Saul. Ele se desviou completamente. Mas por quê? Porque no decorrer da vida dele, ele foi olhando para si mesmo. Ele era o rei de Israel, poderoso, ganhava batalhas, era valente, mandava em todo mundo. E aí, ele já não estava mais construindo altar. Ele estava muito mais focado no poder dele do que realmente no poder de Deus. Porque quem levanta altar, ele está focado no poder de Deus. Ele não está focado naquilo que ele é, mas naquilo que Deus é. Vocês estão entendendo? E pessoas podem estar levantando altares, fazendo a coisa certa, mas depois podem se achar um pouco poderosos. Pode achar que é ele que está fazendo. Ou talvez ganhou muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitas coisas, e acha que por isso ele pode fazer o que ele quiser. Isso é torre. Mas o texto que eu li aqui de Gênesis mostra que os babilônios, diferentemente de Abraão, eles tentaram dar uma resposta ao dilúvio. Porque o dilúvio foi Deus que mandou. Mas se eles tivessem uma torre muito alta, eles estariam livres do próximo dilúvio. A geração dos babilônios ali que construíram a torre de Babel, foi uma geração que veio aproximadamente 300 anos depois do dilúvio, mas eles estavam dando uma resposta para Deus. Se aconteceu o dilúvio, nós estamos salvos. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós não tocamos o céu de forma natural, mas a Bíblia diz que eles queriam, o objetivo dos babilônios era tocar o céu, fazendo uma torre. Então não é entretenimento. E não é porque nós estamos fazendo jejum, não. Porque eu acho que a gente precisa fazer mais jejum, a gente está fazendo é pouco. Nós precisamos jejuar muito mais do que nós estamos jejuando. Essa é a verdade. E você nem depende também da igreja ter um jejum para você jejuar, amém? De vez em quando eu vejo alguém falando que está fazendo um jejum, fica até com vergonha. O irmão falou que está fazendo jejum, eu nem estou fazendo. Mas glória a Deus por esse irmão, por esses irmãos, não é só um. Glória a Deus por eles. Mas o que nós temos que fazer é realmente buscar a Deus em jejum, em oração. Construir altar é isso. O objetivo desse jejum nosso agora, esses 7 dias, é que você se abstenha de alimento, mas que você ore, porque não é greve de fome, tá bom? Jejum não é greve de fome. Jejum não é ficar sem comer, jejum é ficar sem comer, abster-se de alimento e se alimentar do alimento espiritual. Como? Meditando na palavra de Deus, orando, adorando, confessando a palavra. Amém? Você precisa se alimentar da comida espiritual. Isso é jejum. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar o dia todo. Não, mas não precisa ser o dia todo. O nosso foco é que você fique o período que você iria almoçar. Você vai para o seu quarto orar. Que bênção, né? Já deu a solução para o seu problema, tá vendo? Então, na hora do seu almoço, você não tem um outro momento do seu dia, talvez você tenha, você vai orar no horário que você ia almoçar. Ah, eu demoro meia hora para almoçar. Pois é, então ora meia hora. Se puder orar mais, melhor ainda. Abra mão do Globo Esporte. Nós temos que buscar a Deus da maneira certa. Mas o verso 4 aqui, de Gênesis 11, diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus. Se é o céu que nós queremos tocar, não vai ser através do entretenimento, eu te garanto. É jejum, é oração, é consagração, é adoração, são as práticas espirituais da Bíblia. Amém? Vocês estão comigo nisso aí ou não? Não, pastor, mas eu toco o céu, tem milhares de seguidores no Instagram. Irmãos, esquece isso. Esquece. Eu vou seguir o fulano de tal porque ele tem milhões de seguidores. Amém. Talvez ele seja de Deus. Mas olha, não tem nada que substitui seu tempo com Deus, seu quarto, seu tempo de oração ali. Esquece essas celebridades aí, que a maioria dessas celebridades gospel que você conhece aí não tem quase nada de Deus.
Alguns eu creio que Deus levanta mesmo. Eu não estou com ciúme não é isso. Não é questão de pessoas serem famosas e por isso elas são carnais, não é verdade. Tem pessoas famosas que são muito espirituais e pessoas desconhecidas extremamente carnais. Isso não é uma regra, né? Tem pessoas que são muito conhecidas, mas são muito de Deus. Deus levantou. O ponto aqui não é querer mostrar para você que os desconhecidos é que são espirituais. Não, não é isso. Mas o que eu estou falando é, se você quer levantar altar, não é de forma natural. Eles queriam tocar o céu, o objetivo da torre era tocar o céu, mas de maneira natural, fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus mandou Adão fazer e repetiu para Noé. Vai, multiplique e enche a terra. A mesma coisa que Deus havia falado para Adão, ele fala para Noé. Mas aí vem os babilônios e constroem uma torre e fala, vamos ficar todo mundo fechado aqui. O bom é só nós. Então você não toca o céu de forma natural. Isaías 14, abre lá, você vai ver que teve alguém que tentou fazer isso também, versículo 12. Sabe a quem Deus não resiste? Ao contrito, ao quebrantado de coração. É o que está escrito. É a esse que Deus não resiste. É esse cara que toca o céu. Não é o que está construindo torres, não. Irmão, você já viu que tem uma disputa no mundo inteiro de quem constrói maior prédio? Sim ou não? É uma disputa, né? O maior prédio hoje, na atualidade, é em Dubai, Burj Khalifa. Quando você sobe num prédio daquele que é uma torre de Babel, o único lugar para onde você vai olhar é para baixo. Mas quem está no altar olha para o céu. Quem está no altar olha para cima. Você não sobe no Burj Khalifa para olhar para cima. Você só sobe no Burj Khalifa porque você está no topo. Você olha para baixo, você quer ver o que está embaixo. Mas quem está no altar olha para cima. Depende de Deus. Amém? Você entendeu? Isaías 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Você vê que o que os babilônios estavam fazendo é algo que o próprio Satanás já tinha tentado, porque foi isso que fez o diabo cair, Lúcifer. Isso aqui está falando de Lúcifer, ok? É uma profecia dada a um rei, mas aqui se aplica a Lúcifer, tem uma dupla interpretação. E aqui você vê que o que ele queria ser exaltado, sentar no mesmo patamar de Deus, no mesmo lugar onde Deus estava, acima das estrelas da criação de Deus. E agora, olha verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Cuidado com isso aqui. Tem pessoas que acham que ele é um verdadeiro Deus, talvez porque é inteligente, ou porque tem poder, estudou muito, sei lá, tem dinheiro. Isso é torre. O cristianismo é algo simples demais, meu irmão, para a gente complicar. É simples. O Deus que se fez gente, morreu na cruz para nos salvar. Que coisa linda. Não tem mérito nenhum em você. Nada. Nada. Então, quando pessoas tentam tocar de forma natural o céu, isso é torre. Isso não é altar. Olha o versículo 3, volta o verso 3, capítulo 11 de Gênesis, verso 3. Você vai ver aqui que aqueles homens da Babilônia, eles eram artificiais, eles tinham um relacionamento artificial, natural, olha só. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Naquele contexto ali, nós precisamos entender que toda construção era feita de pedra. Ok? Pedra tem que ser moldada. E a Bíblia diz que nós somos as pedras vivas de Deus. Deus, ele edifica com pedras. Deus não edifica com tijolo. Sabe que nenhuma pedra é igual a outra, né? Aqui no Brasil a gente não vê tanta construção em pedras, mas no Oriente Médio tem muita construção de pedra. E aí eles têm que moldar aquela pedra ali para encaixar uma na outra. Nós somos pedras que precisam ser moldadas. Mas o tijolo não, ele é uniforme, ele é igual. Aqui, a igreja, ela vai demonstrar a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos diferentes uns dos outros.
E é isso que é a beleza da igreja. Sermos diferentes e ao mesmo tempo estarmos unidos na mesma fé. Isso é ser igreja. Nós somos completamente diferentes, talvez nos dons, nos talentos, no temperamento, né? Mas nós temos o mesmo objetivo: salvar vidas para Cristo, fazer discípulo, porque é isso que nós estamos aqui para fazer. Amém? Ainda que porque nós somos pedras, uma pedra é diferente da outra, mas quando nós somos edificados, vem a argamassa, coloca uma em cima da outra, outra do lado, e aquilo vai nos fortalecendo. Orvalho, vocês podem me ajudar a pregar ou não? Sim ou não? Tá difícil, hein? Que é isso? Um amém é bem-vindo, tá? Então aqui eles estavam fazendo tijolos. Era artificial. Era uma construção artificial, porque isso é torre. Pessoas que fazem torre, elas levantam a mão também como um adorador, só que ela não é um adorador, uma pessoa adoradora. Ela tem até uma oração bonita, mas isso também pode ser torre. É artificial. Meu irmão, por isso que nós precisamos do relacionamento com Deus. Por isso que você precisa ter tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra, que quando o pastor igual eu falar uma heresia, você fala, não é desse jeito não, é diferente. Nós precisamos adorar o Senhor, meu Deus, meu irmão. Ter tempo com Ele ali, sermos tocados por Ele naquele momento. Amém? E é disso que nós vamos estar falando nesse jejum aí. Mas não podemos ser artificiais como eles eram, porque eles faziam os tijolos serviam-lhes de pedra. Eles substituíram a pedra pelos tijolos, e a argamassa pelo betume, e o betume de argamassa. Existia uma maneira de construir, mas eles decidiram construir de forma superficial. Uma igreja precisa ter relacionamento, profundidade, amor. Sem isso, é só uma torre bonita, que as pessoas vão frequentar, vão embora, e também não vão ter experiência com Deus, nem vida transformada. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, e essas pessoas aqui de Babilônia, eles eram muito naturais. Quando a Bíblia fala do homem natural, não está falando do crente, ele está falando de pessoas que querem racionalizar tudo, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter uma explicação, e a verdade é que nós não temos explicação para tudo. Deus não explicou tudo, Deus explicou algumas coisas, eu acho que foram até poucas, porque a palavra diz que aquilo que foi revelado é para nós, para os nossos filhos, mas aquilo que está encoberto é para Deus. Então nem tudo foi revelado ainda, mas algumas pessoas, como esses babilônios, eles eram muito naturais e muito artificiais. Segundo, nosso altar é transformado em torre quando exaltamos o nosso nome ao invés de exaltar o nome do Senhor. No versículo 4, parte B, olha o que está escrito: tornemos célebre o nosso nome. Se eles queriam tocar o céu, para quê? Vamos ficar famosos. O objetivo deles era a fama. Olha, isso pode ser um grande risco. Isso pode ser muito arriscado. Eles queriam tornar o nome deles conhecido em toda a terra, por causa daquela torre. Esse é o grande perigo das celebridades nos dias que nós estamos vivendo. O perigo de você estar seguindo uma celebridade que não tem nada de Deus. Olha, tem cada história desses cantores famosos que a gente ouve aí, dos músicos deles, misericórdia. Um dia eu vi um cantor, um famoso cantor aqui na Videira, eu estava lá, mas na hora que ele terminou de cantar, ele saiu para lanchar. Ele é tão bom que ele não precisa ouvir a palavra. Eu lembro de uma igreja que eu fui convidado para pregar, e na hora que começou o culto, eu estava lá no louvor, e o pastor me chamou para uma sala. Aí ele perguntou algumas coisas, né, a meu respeito. Eu não me conhecia muito bem, tinha sido indicado para pregar lá, e aí nossa conversa terminou mais ou menos assim, em 1 minuto, e aí eu fiquei calado, ele também. Eu falei, eu posso voltar lá para o louvor?
Porque eu queria, porque para mim é tão importante eu estar no louvor para ministrar uma palavra boa, porque é um momento assim que Deus está falando comigo ali, que Deus está me tocando, eu fico inspirado na hora que eu subo. Se não tiver louvor é mais difícil. Mas ele não, ele ficava lá até o final do louvor, porque ele era bom o suficiente para não ter que ficar no louvor, e depois ele entrava por trás como uma celebridade para ser aplaudido. É esquisito, meu irmão, tem coisa que não bate conosco, não bate com Jesus também, porque Jesus não era assim. Mas a gente tem que tomar cuidado, e está cheio de crente pulando de igreja em igreja, não aceita ser repreendido, não aceita ser discipulado, não ora, e fica correndo atrás da igreja que oferece a melhor celebridade. E as igrejas usam isso como estratégia para atrair crentes de outra igreja. Mas eu creio também que tem crentes que usam isso para atrair não crentes, e faz da maneira certa. Porque você pode pensar, pastor, eu conheço a igreja tal que faz isso, a outra. Não, tem igrejas que são de Deus, estão fazendo isso para atrair. Como eu disse, se aquela roda gigante é para ganhar vidas para Jesus, meu irmão, tudo que fizer para ganhar vidas para Jesus de forma lícita é de Deus. Se for roda gigante, se for lago para pescar, se for, sei lá, se tiver loja dentro do prédio da igreja, eu não sei, se é para ganhar vidas para Jesus, está valendo. Julgar a intenção é difícil demais, né? Que eu posso aqui agora falar, não, está errado, roda gigante, lago para pescar, isso, não sei mais o quê. Mas depende da intenção também, de quem fez isso. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, é para que você também tome cuidado. Eu falo de maneira geral, porque eu estou vendo pessoas indo para determinadas igrejas, frequentando determinadas igrejas, não pela unção que ela tem, mas pela estrutura física que ela tem. Isso é um problema. Mas quando eu chamo a sua atenção para que você também não transforme o seu altar em torre, talvez se vangloriando porque Deus te usa, ou se vangloriando porque você tem mais que os outros, ou coisas desse tipo, ou porque você um doutorado em determinadas coisas. Irmão, olha, você pode usar isso para o evangelho, seu conhecimento, tudo que você aprendeu na sua faculdade, tudo não tem jeito, né? Algumas coisas você pode usar para o reino de Deus, você pode ser uma grande bênção, um grande profissional, mas Deus não depende dessas coisas para te usar. Amém? Pastor, você é contra a faculdade, universidade, curso superior, né? Sou a favor. Acho que todos os jovens deveriam estudar, deveriam ter um curso superior. Tem uns que talvez não querem, não precisam, respeito isso também, mas eu acho que todos deveriam estudar. Isso é uma grande bênção na faculdade, na escola. Nós temos que entrar em tudo quanto é lugar. Lá na faculdade está cheio de crentes fazendo célula, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Pregando o evangelho em lugar que só tem escuridão e trevas. Nas públicas, então, misericórdia. A Torre de Babel tinha como objetivo tornar aquele povo exclusivista. Sabe, eles falaram, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Então eles queriam um lugar que fosse a resposta ao dilúvio, mas eles queriam um lugar que fizesse deles um povo conhecido, assim como nós sabemos que Dubai tem o maior prédio do mundo. Nós sabemos que Dubai tem o maior prédio, Dubai tem a maior roda gigante, Dubai tem o maior porta-retrato, quase tudo lá é o maior, eles querem ser o maior em todas as coisas, é cheio de Torre de Babel lá. Mas nós conhecemos Dubai por ter tantas coisas grandes assim, não é? Eles ficaram conhecidos por isso, né? Tudo lá é muito grande, tudo lá é gigante. Mas aqui o objetivo deles é para que eles não fossem espalhados sobre a terra. Olha, eu não consigo entender como é que tem ministério que eles acham que só eles que estão certos. Não, nós estamos certos e está todo mundo errado, porque nós somos a igreja do conhecimento. Nós somos PhD em Deus, nós conhecemos tudo de Deus. Meu Deus do céu, estão perdidos, é torre, isso aqui é exclusivismo. Meu irmão, se tem igreja que estuda muito, glória a Deus pela vida deles, tem livros que podem nos ensinar, estamos abençoando, que bom que eles têm um profundo conhecimento do grego, do hebraico, que bom que eles podem escrever coisas, que podem nos ajudar a ter até revelação na palavra de Deus.
Amém? Mas eles não são os únicos certos. Eles só estão dando ênfase no ensino. Estão entendendo? Assim como nós aqui damos ênfase em quê? Vida com Deus, relacionamento com Deus. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ter uma experiência. E experiência não é aprender tudo sobre Deus, experiência é você se relacionar com Ele, é intimidade. Lembra do exemplo que eu dei do Cristiano Ronaldo aqui, do Messi, que eu sei tudo sobre eles, mas eu não conheço eles de perto, eu não tenho um relacionamento de perto, o caráter deles eu não sei. Deve ter um bom caráter, nunca ouvi falar mal não. Então nós não podemos ser tão pretensiosos de querer criar uma igreja aqui que a gente começa a achar que nós somos os certos em tudo e está todo mundo errado. Não, meu irmão, tem coisas certas aqui, tem coisas erradas também. E eu te falo, as coisas erradas, se eu descobrir, eu vou largar. Mas eu ainda não descobri, Deus talvez nem vai deixar eu descobrir tudo. Todos os ministérios têm coisas boas, têm coisas ruins. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da Assembleia de Deus, nós precisamos da Igreja de Deus, nós precisamos da Fonte da Vida, nós precisamos da Videira, nós precisamos dessas igrejas, nós precisamos das igrejas, dos ministérios, de pessoas que se levantem com uma voz de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Pode ser que a gente aqui tenha uma ênfase, a Assembleia de Deus tem outra, mas o Evangelho é lindo, a igreja é linda. Mas não pense você que é só na nossa época que está acontecendo, porque lá atrás, na igreja primitiva, você já via que cada igreja tinha a sua característica, tinha a sua ênfase. Quando você vê a igreja de Corinto, ela era totalmente diferente da igreja de Filadélfia, que era diferente da igreja de Esmirna, que era diferente da igreja de Éfeso. Cada um recebeu um elogio, recebeu uma crítica, outros só receberam elogio, outros só receberam crítica. Então eles tinham características diferentes. Isso não é um problema para Deus, o problema é quando nós queremos ser exclusivistas. Sabe de uma coisa? Quando eu era do Ouvir e Crer, eu achava que a nossa igreja do Ouvir e Crer era a igreja mais impecável do mundo. Nós tínhamos a melhor visão do mundo. Mas a verdade é que não tínhamos. O que nós tínhamos muito era arrogância. Isso a gente tinha sobrando. Sabe o que eu aprendi com isso? Nunca exaltar o nome da igreja Orvalho e achar que está acima de todos os nomes. O nome que está sobre todos os nomes. Esse é Jesus. Não a igreja Orvalho. Tornemos sério o nosso nome conhecido. Isso é torre, cuidado. Eu vou tornar o meu ministério conhecido. Cuidado, você pode estar levantando uma torre. Eu é que tenho que ser conhecido. Cuidado. Pode ser que você seja, mas tem que ser Deus. Sim ou não? Tem que ser Deus, não pode ser você. Você vê que Babel, eles não queriam se misturar, assim como algumas igrejas não querem se misturar. Por quê? Não me misturo com pentecostais. Que arrogância. Sabe de uma coisa? Torre é símbolo de status, de poder, mas toma cuidado com isso. Nós podemos até ter autoridade, ter poder, ter status, ter fama, mas nós precisamos ser simples, independentes de Deus. Amém? A Bíblia diz, ide, sim ou não, e pregai o Evangelho. Mas o que eles estavam fazendo? Vamos ficar aqui, vamos tornar o nosso nome conhecido, mas vamos ficar aqui, não vamos sair não. Sabe que o diabo ele age sempre do mesmo jeito, ele é previsível. Ele fez isso na Babilônia, fez isso com muitos imperadores no passado e outros ditadores como Hitler. Porque o que Hitler queria? Era isso aqui, era a torre. Não, vamos matar todos que não são de raça ariana. Vamos começar matando aqui judeu, vamos matar também... que mais que eles mataram? Vamos matar os homossexuais, vamos matar judeu, vamos matar... negros também? Ciganos que eu queria falar. Vamos matar e vamos ser um povo exclusivo. Hitler. 60 anos atrás. 70, 80 anos atrás. O diabo age do mesmo jeito.
Ele é o mesmo, porque o primeiro que tentou fazer isso foi ele, foi o próprio demônio, o capeta. Ele que tentou, e aí ele fica tentando as pessoas a fazer a mesma coisa. A Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Não, mas eu tenho que ficar. A minha igreja que é a certa, que é a boa, o que vale é ter qualidade, não é ter quantidade. Meu irmão, essa palavra, olha, essa frase, eu nunca vi uma frase tão infeliz como essa. O que vale é ter qualidade. Ou seja, vamos ficar aqui, vamos tornar o nosso nome sério, vamos misturar com ninguém, não. Aqueles pentecostais são exagerados. De fato somos. Temos exageros mesmo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu prefiro uma igreja exagerada do que uma igreja fria, que não crê nos dons do Espírito Santo, que não crê no Espírito Santo, que não crê na ação do Espírito. Prefiro muito mais as igrejas exageradas. A pessoa sobe na parede, pula, cai, corre. É irmão infantil. Meu preferido, que pelo menos está buscando alguma coisa. E não está lá achando, vamos tornar o nosso nome célebre aqui, ó. Vamos misturar com ninguém, não. Torre. Os irmãos pentecostais, vão falar a verdade, eles têm muita criatividade. Criatividade não falta. Está tudo certo? Nossa, tem cada coisa errada. Misericórdia. Tem muita coisa absurda. Não, que até é cômico, sim ou não? Que mente fértil. Pastor, nós somos pentecostais? Somos, nós cremos no Pentecostes. Nós cremos que o Espírito Santo desceu. E amanhã nós vamos estar falando sobre isso também. Se você é independente, não é altar que você está construindo, mas sim uma torre. A torre ela é o resultado da independência do homem. É o homem no centro, sempre. Aquele povo, por causa da arrogância deles, o que eles queriam? Fama, poder, né? E não queriam se misturar. Eles queriam ficar famosos. Mas sabe o que aconteceu? Nós não sabemos o nome de nenhum deles. Você sabe o nome de algum consultor da Babilônia? Alguns acham que foi Nimrod, o líder. Sabemos, a Bíblia também não fala sobre isso. Mas pessoas independentes, elas constroem torre. Por quê? Por causa da ganância, por causa da arrogância, do ego. Às vezes porque se apaixona pelo dinheiro, ou porque tem influência. Todas essas coisas podem levar uma pessoa a construir torres. E você sabe, agora é para nós aqui, me assusta ver pessoas que elas querem ser conhecidas a qualquer preço. Isso até no nosso meio aqui também. Eu quero ser reconhecido, ou então quero ser reconhecido a qualquer preço. Eu quero ser reconhecido aqui um pastor dessa igreja. Eu quero ser reconhecido aqui como um discipulador, obreiro. O caminho não é ser como os babilônios, não é dar carteirada, não é nada disso, não é trabalhar por um reino próprio. Nós não estamos aqui para isso. Nós somos uma igreja em célula, sim, mas nós caminhamos em unidade. Se você está tentando aí proteger seus discípulos, não quer que ninguém chegue perto dele, você está construindo uma torre. E se você é discípulo desse tipo de líder, pode conversar comigo. Pode conversar comigo. Nós vamos resolver essa situação. Porque aqui ninguém é dono de ninguém. Eu sou o pastor dessa igreja e tenho uma responsabilidade aqui sobre a sua vida. Amém? Mas todos nós temos que andar na mesma fé, mesmo coração. Todos temos que ter o mesmo coração. Sim ou não? Não, esse discípulo aqui é meu, esse aqui ninguém toca. Cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa aqui. Já estou falando de público para você me procurar. Está acontecendo isso comigo, pastor? Espera aí, vamos sentar e conversar. Eu lembro de um discípulo que era muito frutífero, é bem conhecido aqui no nosso meio, do passado. Quando eu falo isso, todo mundo aqui já sabe quem é. E ele começou então a ser um líder dominador e controlador. E ele começou a chegar na casa do discípulo dele na hora do almoço. E começou a controlar, e chegava lá na hora do almoço, passava a tarde inteira. Falei, está fazendo isso? Tá. Não, tá bom então, deixa ele comigo. Irmãos, eu peguei, eu dei uma taca nele. Já tirei esses 2 discípulos dele. Um estava aqui ontem ministrando. Não é da nossa igreja, o Júnior. E o outro é irmão dele, falecido Rony, foi nosso discípulo aqui.
Tive que entrar para proteger as ovelhas. Então, meu irmão, não aceite esse tipo de coisa, porque isso é torre. Você não tem que ser reconhecido a qualquer custo, não. Isso aqui é obra de Deus, é Deus que faz. Você tem unção, amém. As pessoas vão reconhecer. Se você não tem, mais dia menos dia elas vão notar. E não vão querer ficar com você, não. Elas vão para aquele que tem unção. Então, dentro da igreja não pode ter esse tipo de coisa, amém? Amém, meus irmãos? Está avisado aí? Se alguém estiver aí sendo maltratado, dominado e controlado, eu não estou falando que líder não dá direção, líder dá direção, líder tem autoridade sobre a sua vida, pode te exortar, isso aqui tudo é bíblico. Estou falando controle, que ele quer controlar suas emoções, quer controlar sua amizade. Esse irmão mesmo, ele queria me controlar. Se a Poliana chegasse e perguntasse para alguém, onde é que está o Rubinho? A pessoa começava, se a Poliana fosse falar, o Rubinho, ele falava, não, o Rubinho está em tal lugar assim, assim, assim. Ele queria me controlar. Agora você imagina, os discípulos dele. Os irmãos estão rindo aqui, sabe de quem eu estou falando, né? Alguns aí, lá da época do ouvir e crer. Agora, nós vemos a história de Abraão indo na contramão dos babilônios, porque Abraão não construiu torres. Abraão construiu altares. Abraão, ele viveu 200 anos depois da Torre de Babel. Ele sabia muita coisa a respeito do que tinha acontecido em Babel. E mais, ele morava na Babilônia, que era o único lugar desenvolvido da terra naquela época, era o grande centro, onde vivia milhares de pessoas, se não milhões de pessoas ali. Um lugar desenvolvido, já com a língua desenvolvida. Abraão certamente sabia de tudo que tinha acontecido, mas de repente Deus vem e fala com Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Qualquer lugar que ele fosse não era desenvolvido como era na Babilônia, porque o mundo começou na Babilônia, o Éden era na Babilônia, a Arca de Noé parou na Armênia, que fica próximo à Babilônia ali, a Armênia com Turquia, aquela região ali. Mas Abraão saiu, Abraão creu. Sabe como que você levanta altar? Crendo. Amém? Você crê? Você crê na Bíblia? Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Então, em primeiro lugar, altar é lugar de sacrifício. O que é isso, pastor? Altar é lugar de renunciar. Jesus disse assim, aquele que não renuncia pai, mãe, ali não está falando que você iria abandonar pai e mãe, não. Casas, filhos, irmãos, por minha causa não pode ser meu discípulo. Entenda que não é um abandono, não é isso. Mas ele está falando de um ministério, ele está falando de você colocar o Senhor em primeiro lugar, amém? De buscar o reino em primeiro lugar. Então, altar tem a ver com sacrifício. Aqui em Mateus 16, 25 e 26, Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26 diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso aqui é o quê? Altar. Não tem como você ser um cristão sem renúncia. Não existe isso. Não, eu sou cristão, mas eu vou continuar bebendo minhas cachaças. Não, eu sou cristão, mas eu vou continuar falando palavrão. Aí o que tem? Não estou prejudicando ninguém. Isso é ser cristão? Boca suja? Quando eu não era crente eu falava muito palavrão. Mas depois que eu converti, irmãos, graças a Deus minha vida mudou. Jesus mudou minha vida mesmo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Olha, nós crescemos em fé pela renúncia, diga amém. O discipulado que você faz com alguém exige renúncia, porque tem que ter investimento, você tem que investir na vida dessa pessoa. O ide e fazer discípulo é uma ordem. Mas como nós vamos fazer discípulos se somos uma torre? Se estamos fechados? Se queremos tornar o nosso nome célebre, ao invés de tornar o nome do Senhor célebre? Se nós somos exclusivistas, se nós somos naturais, é impossível. Altar é para a pessoa espiritual, porque altar fala de renúncia, fala de sacrifício. Nós crescemos em fé quando nós amamos, e amar, meu irmão, é sacrificial. A unção
ela também é resultado de renúncia. Então só é altar se tiver sacrifício. Nós não estamos falando que a nossa vida é uma vida de sofrimento, não é. A vida do cristão no Brasil, ela não é de perseguição, não tem nada disso. Agora, nós não podemos esquecer que enquanto nós estamos aqui envolvidos aí com cantores gospel, celebridades, e pulando e dançando, e roda gigante, um monte de entretenimento, existe uma igreja perseguida. No Congo, o ano retrasado, 70 pastores foram mortos, perseguidos. A realidade da igreja não é só o que nós estamos vendo no Brasil. E nós não temos que nos sentir culpados por isso, porque nós estamos num país que não é perseguido. Mas tem algo que nós podemos fazer. Nós podemos apoiar missionários. Sim ou não? Nós não estamos lá, mas o nosso dinheiro pode chegar lá para proteger eles. A realidade da igreja não é roda gigante, não é lago para pescar. Eu estou implicado com esses trem, né? Eles me perdoam, irmão. Não é isso que eu queria passar para você. Mas só estou querendo mostrar. Estou exagerando um pouco para chegar onde eu quero. A realidade da igreja é que existe lá fora uma igreja perseguida. Pessoas estão colocando a sua cabeça em risco por causa do Evangelho, para que pessoas conheçam o Evangelho, para que pessoas conheçam a Cristo. Essa é a realidade da igreja. Tem a nossa realidade, nós estamos aqui bem, vamos embora para casa, 5 horas da tarde, vamos almoçar, 5 da tarde, 5, vamos almoçar, amém? 6h30 assistir o Flamengo, corta isso. Aí tá vendo, eu já estou fazendo um jejum já para ir para o espírito, não para a carne, desculpa. Agora, se não tiver entrega, também não é altar. Eu não vou entrar no texto aqui para a gente ganhar tempo. O texto de Gênesis 22, quando Abraão, ele entrega o seu filho no altar. Acho que todo mundo aqui conhece essa história, né? Quando ele entrega Isaac ali no altar tem entrega. Se não tiver entrega, não é altar não. Você tem que entregar. Mas o que você tem que entregar? O controle da sua vida. O problema é quando nós tentamos tomar o controle. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não esquece isso não. Eu tenho afirmado essa frase muitas vezes, mas eu preciso afirmar muitas vezes mais. Você só tem o que você entrega. Ah não, meu carro não, ninguém toca. Cuidado, cuidado. Meu carro ninguém anda nele, senão vai sujar. Cuidado com isso. Não, meus filhos são meus, ninguém pode falar nada, eu que cuido, eu que crio. Cuidado, entrega os seus filhos para o Senhor. Entrega. Ele vai cuidar. Você só tem o que você entrega. Mas se alguém for te corrigir, porque seu filho está mal criado, você não está vendo, você acha ruim? Eu sei que é ruim ter que corrigir pai, porque o filho dele é mal criado. Teve gente que saiu da igreja por causa disso, infelizmente. Mas é vergonhoso para você. Nós fazemos isso para você não passar vergonha. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 9. Olha o que Paulo falou. Filipenses 3, 4 a 9. O que diz? Filipenses 3, 4. Olha o que Paulo falou aqui, ó. Olha o que é a vida cristã. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos lá, pode passar. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, estava no topo. Isso aqui é Paulo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Extremo caráter, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Estão vendo o que é cristianismo? É isso. 8. Sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, eu abri mão de tudo para conhecer a Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi, não é ganhei não. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavra é esterco, né? Mais conhecido. Para ganhar a Cristo, verso 9.
e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é pelo meu conhecimento, não é pelo que eu aprendi na lei, não é pelos anos que eu passei aos pés de Gamaliel, não é porque eu sou judeu e ao mesmo tempo sou romano, não é porque eu tenho a cidadania romana, não. Tudo isso para mim, eu perdi. Joguei fora os meus diplomas de PhD. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, altar é o lugar de você colocar o seu ego, é o lugar de sacrificar o seu ego. O altar é o lugar de você entregar os seus sonhos, seus conhecimentos. A sua justiça própria tem que ser colocada no altar. Você tem que entregar a sua profissão no altar, sua família, tudo. A nossa vida é dele. O altar é lugar de tudo isso aqui. Hoje eu estava falando que a minha esposa, quando ela converteu, ela largou o emprego, irmãos, ela ganhava muito bem, naquela época era muito dinheiro, eu não sei. Mas ela teve que entregar. Minha esposa é advogada, ela teve que entregar, ela trabalhava no tribunal de Alçada em Minas Gerais. Ela entregou. Ela não sabia nem se iria algum dia advogar de novo. Mas ela entregou. Sabe o que aconteceu? Aqueles anos que a minha esposa ficou sem advogar, acho que foi uns 4 ou 5 anos, ela cresceu em Deus, ela amadureceu, ela avançou, ela se santificou. Depois, ela voltou a advogar sem nenhum problema. Mas teve um tempo que ela teve que entregar. E se tiver que entregar de novo, vai entregar de novo. Vocês estão entendendo? Altar é lugar de entrega. Mas quantos realmente estão dispostos a entregar? Quantos estão dispostos a abrir mão do café da manhã, do almoço, jejuar, ficar um tempo orando? Quantos vão abrir mão? Não só no jejum, meu irmão, porque, olha, orar é estilo de vida do cristão. Não é só no jejum, amém? Nós não estamos fazendo um jejum para você orar no jejum, nós estamos fazendo um jejum pela busca do Espírito Santo, para que cada dia mais a gente esteja perto do Senhor, para que cada dia mais a gente tenha a revelação de Cristo. O jejum tem esse propósito. Quem está comigo aqui, diga amém. Quantos aqui querem crescer? É no altar que nós invocamos a promessa do Senhor, o nome do Senhor. A palavra diz que em Gênesis 12, 7 e 8, olha só. Apareceu o Senhor a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão. Gênesis 13, 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Aqui já é um Abraão riquíssimo. Lá na frente, ele invoca o nome do Senhor depois de uma promessa. A Bíblia fala de 4 altares que Abraão levantou. O altar também fala de morte. Romanos capítulo 6, já estou encerrando, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então a palavra diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado, ele morreu. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Então é nós que temos que fazer morrer a nossa natureza. Sabe o que acontece? Pessoas que constroem altar, eles constroem com o objetivo de que o seu nome seja conhecido, seja célebre. Ele constrói para que ele seja exclusivista, para que ele seja dono daquilo, para que ele seja muito conhecido. Ele constrói torres porque ele não quer se misturar com os outros. Ele
os babilônios, eles queriam ficar famosos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem um negócio aqui perigoso aqui, ó. Os babilônios queriam ficar famosos. Mas quem ficou famoso foi Abraão, que não buscou isso, que não construiu torre. Quem você conhece os babilônios estavam construindo lá a torre? Eu respondo, nenhum. Mas nós estamos falando de Abraão, 4.000 anos depois. Só que Deus falou para ele, olha para cima. Está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. Eu vou te dar um povo exclusivo. Mas ele não pediu. Eu vou fazer de você uma grande nação. Tudo aquilo que foi almejado pelos babilônios foi prometido a Abraão, mas ele mesmo não pediu. Tudo que ele fez foi levantar altares. Ele não pediu para ficar rico, não pediu para ficar famoso, ficou rico, ficou famoso, e Deus falou, de ti sairá uma grande nação, da qual, pela fé, nós fazemos parte, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E a palavra também diz que primeiro o evangelho foi anunciado a Abraão, foi pré-anunciado a Abraão, em que os filhos de Abraão hoje não são mais os judeus, mas os que creem. Você quer levantar altar? Nesses 7 dias, nós vamos estar aqui buscando ao Senhor, levantando altares, para que o Espírito Santo fale conosco, para que o Espírito Santo nos toque, para que o Espírito Santo nos transforme. Por isso nós estamos fazendo jejum, por isso nós estamos aqui jejuando, nós estaremos jejuando e orando pela presença do Senhor, para que a presença do Senhor venha sobre nós. Amém?